Hoje o tema é bem simples, eu vou trazer mais do terror nostálgico para você assistir novamente. Você precisa ter assistido todos os filmes dessa lista. Eu sou o RRB, você está no Guia do Terror de Ruby. Pânico no Lago, trama bem simples, anos 90, crocodilo gigantesco, pessoal tentando de qualquer forma detê-lo nesse pântano, grande elenco, blockbuster, Steve Miner à frente da direção, tem o Bill Pullman, tem quem mais? Aquele Oliver Platt e Bridget Fonda, um dos seus últimos grandes papéis dentro de Hollywood, dentro desse subgênero. Vou falar pra vocês, esse é um dos meus favoritos. Ele é muito parecido com Anaconda, né? Vocês também fazem essa comparação, só que Anaconda a gente faz muitos anos. Pânico no Lago tem uns 3, 4 anos. Eu prefiro Pânico no Lago, mas estou devendo uma revisão Anaconda. Não seria justo falar tendo assistido Anaconda que uns 20 anos, 22 anos. E a Bridget Fonda, um dos seus últimos papéis de relevância dentro de Hollywood, ela que teve seu auge exatamente nos anos 90, pertencente à família Fonda, né? Peter Fonda, Henry Fonda, qualquer outra Fonda. Até a Fonda maior, esqueci o nome da moça. Janet Fonda, não é Jane Fonda, nossa senhora, aí é complicado você esquecer o nome da Jane Fonda, uma das mulheres mais bonitas e talentosas do século XX, mas a Bridget Fonda ela fez Mulher Solteira à Procura, qual outro filme? A minha participação mais emblemática da Bridget Fonda nos anos 90 foi em Pulp Fiction, Jack Brown. Luiz, lembra essa frase? Robert De Niro, se você nunca assistiu isso, procurem que essa cena tá no topo. Anos 90, essa cena, o que representa o cinema dessa década? Luiz, procure aí no YouTube pra você assistir. E Pânico no Lago, né? Se você gosta de jacaré crocodilo, qual que é a diferença de jacaré pra crocodilo? Não importa, aqui tá falando que é crocodilo. Vou falar crocodilo, seus filhotinhos, seus seres gigantescos e Lake Placid, para você conhecer e assistir novamente. Síndrome do Mal, filme obscuro dos anos 80 com direção do William Friedkin. É sobre um homem que acorda nessa bela manhã e fala, por que não, vou iniciar uma matança pela cidade. Quem nunca tomou café da manhã e iniciou essa jornada de trabalho? Um trabalho muito mais digno do que tantos outros, principalmente aqui no Brasil. Ele é bem... Eu assisti pela primeira vez faz uns 10, 11 anos, numa cópia horrorosa VHS, não tinha outra disponível. Hoje eu acredito que você encontre em uma qualidade muito melhor. Para minha alegria, eu pude compreender a trama, né, porque foi um filme concebido para ser bonito. Então eu perdi isso com uma cópia VHS que eu encontrei na internet. Mas ele é bem claro. As cenas de terror acontecem durante o dia. Isso facilita que eu pudesse, numa imagem ruim, compreender o que estava se passando com os personagens. Primeira metade fabulosa, é um dia de fúria virado no Jiraiya, né, de uma intensidade. Depois ele se perde bastante, mas continua a ser um filme muito interessante. Se você quer assistir mais da filmografia do William Friedkin, homem que fez de tudo, aí você aí do outro lado fala, não, ele vai começar a falar dos filmes do William Friedkin de novo. Vou falar sobre 5 aleatórios que vem na cabeça. Os Rapazes da Banda, O Exorcista, Comboio do Medo, Viver e Morrer em Los Angeles e Jade com a Linda Fiorentino. Falei de Mulher Fatal anos 90, a Linda Fiorentino também, outra que fez um monte de filme e sumiu, desapareceu. Mas fez um monte. William Friedkin, um dos meus nomes favoritos, e pra quem quer um dos filmes mais obscuros, perdidos, que ninguém fala desse diretor, você vai encontrar Síndrome do Mal, Rampage, em seu título original, né? Só que é conteúdo extremo, né? Bastante conteúdo vermelho, violência, gráfico, atacando famílias, é um negócio sinistro, eu gostei. We catch the suspect. We're not gonna bargain. Psycho cop-out. Charles Reese must die. A horrifying... O Homem Sem Sombra, mais uma daquelas adaptações de O Homem Invisível, que teve sua primeira lá nos anos 30, do James Whale. Foi esse filme? Sim, tô falando errado o nome do diretor? Não, tô certo. Paul Verhoeven à frente da direção, Kevin Bacon como protagonista e Elizabeth Shue como coadjuvante. É a história de um cientista lunático que vai desenvolver, junto com uma equipe de trabalho, essa injeção, né, injeção mágica que vai torná-lo invisível, só que aquilo sobe a cabeça do homem. Ele começa a se tornar invisível para ganhar algumas vantagens, né, pessoais. Começa a se tornar obsessivo, louco, completo.
E é aí que a trama de terror vai se desenvolver. Ele passou muito na Globo. A primeira vez que ele passou na tela quente eu já assisti, já fiquei embasbacado, amei cada cena. Hoje em dia ele é conhecido como um guilty pleasure, não entra entre os melhores desse estilo, né, Homem Invisível, mas sempre pra mim aquele filme de conforto. O Homem Invisível, o Homem Sem Sombra, eu vou colocá-lo lado a lado com o dos anos 30, tem aquele dos anos 2020, que eu falei aqui nessa saga mesmo, Guia do Terror. E o Kevin Bacon, maravilhoso, surtando, assediando a sua companheira de trabalho. Foi a cena que eu mais me lembro, né, de criança assistindo aquilo. Eu falei, meu Deus, olha a perversidade desse homem. Tem uns efeitos especiais horrorosos pro final do filme. E o Paul Verhoeven, né, o senhor Robocop, o senhor o Vingador do Futuro, o senhor Instinto Selvagem. Aqui um filme menor, mas de fato um blockbuster. You'll never be sure again. O Inquilino, obra de Roman Polanski, cineasta polonês. A Polônia trouxe alguns bons cineastas nessa época, e essa obra dos anos 70 é sobre um homem que se muda para um novo apartamento e começa, pouco a pouco, perder a sanidade, principalmente com uma historinha de uma moça da antiga inquilina que pulou da janela, tentou ceifar a própria vida. É um filme sobre o selfie. O selfie existe? Você de fato vai desenvolvendo uma personalidade ao longo de sua vida? Eu não acredito nisso. Eu acho que esse filme explicita isso de uma maneira única. Como ele começa como um indivíduo meio estranho, fala pouco, né, tem um comportamento bizarro e vai perdendo essa essência, vai se transformando em um misto da drag queen junto com a antiga inquilina. Roman Polanski tá como protagonista também, nos entrega uma atuação bem convincente, bem positiva. Muitos atores não conseguiriam internalizar esse tipo de personagem. Ele pertence àquela trilogia do apartamento do Roman Polanski, O Bebê de Rosemary, tem A Repulsa ao Sexo e agora O Inquilino dos anos 70. Então, dos três, você gosta de filme claustrofóbico, que você vai ficar pensando por meses no que você acabou de assistir, essa trilogia, todos, eu vou falar qual que é o desconforto. O desconforto dessa trilogia é O Bebê de Rosemary e O Inquilino. Repulsion é um pouquinho menor, mas a qualidade lado a lado, eu digo que ele é o mais desconfortável, com a Catherine Deneuve. Tem a Djani, tem uma pequena participação da Djani também em O Inquilino. A Morta-Viva, o primeiro grande filme de zumbi da história do cinema, e confesso a vocês, o meu favorito, a direção do Jacques Tourneur, que teve uma grande carreira dentro do cinema noir e do cinema de terror. Curse of the Demon, já assistiram esse filme dos anos 50? Você gosta de ocultismo, meu amigo? Dana Andrews, essa época, 57, 58, mas esse aqui, não vamos perder a linha aqui. A Morta-Viva é uma enfermeira que vai cuidar, eu não sei, é um lugar na África, alguma coisa assim. Ela vai cuidar de uma mulher branca, né, que enlouqueceu. O marido dela tá tentando, de alguma forma, trazê-la de volta, e essa enfermeira vai conhecer a figura do voodoo. É aí que tudo se perde num jogo de loucura. Ele tem uma das cenas mais aterrorizantes da história. Vou colocar 5 segundinhos no final do review, para não dar nenhum problema, mas é o olhar esbugalhado do primeiro zumbi. Aquela cena, quando ela aparece, meio aqui dá um jump scare, quase um jump scare. Quando ela aparece, você fica completamente aterrorizado, e é um filme assim, todo dentro de sua atmosfera. Eu gosto dessa pegada de zumbi mais simplificada. Eu gosto muito dos trabalhos do Romero também, eu gosto muito do subgênero, mas esse eu acho que é o ponto alto. Você vai falar, o bico, nos anos 30 teve filme zumbi, White Zombie, do Bela Lugosi, é verdade, mas era um zumbi mais da hipnose. Você quer as origens mesmo, vai assistir A Morta-Viva, e como eu costumo falar, filme bom não envelhece. Década de 40, esse é um dos mais espetaculares. Aliás, foi uma década muito problemática por conta da censura, mas tem alguns dos meus filmes favoritos da vida dentro do gênero. Of witchcraft and zombies,
and all the weird black magic that the white man seldom sees. Fantasma, obra cult, baixo orçamento de 79. Pessoal, garotos estão nesse cemitério durante a noite. Essa entidade demoníaca passa a persegui-los. Para você compreender a trama somente assistindo, qual que é o ponto central desse filme? O Homem Alto, The Tall Man. Angus Screen, o ator como protagonista, seu grande papel dentro do cinema. Não me lembro de mais nada desse ator dentro do terror. E esse é o melhor da franquia, que eu assisti até o momento, né? Que ele é o mais atmosférico, cemitério durante a noite, perseguição, essa esfera metálica, perseguindo os personagens. Uma obra inesquecível para assistir 1, 2, 3, 4 vezes, mas recomendo durante a madrugada, para você sentir o pavor dos personagens, de preferência no frio. E o Don Coscarelli, ele teve alguns outros trabalhos. Ele fez um filme com Bruce Campbell, que é um cover do Elvis Presley, dos anos 2000. Eu não me lembro o título do filme, mas eu já falei no canal. Você quer saber sobre esses filmes que eu estou falando por fora? Vai maratonar o canal que você vai ter tudo. Eu já falei sobre tudo isso. E o Fantasma, assista. Você quer uma obra o foco é na atmosfera, é na construção de personagem, é no medo, sem jump scare, vá nessa obra do Coscarelli. This place, something weird is going on up there. The funeral is about to begin, sir. Horário de visitas, a história dessa moça que sobrevive a um ataque de um serial killer misógino, vai parar nesse hospital, e é lá que o serial killer fala: minha filha, você escapou, eu vou atrás de você. E é o inferno nessa questão de horas, aí, com a Lee Grant como protagonista, boa atriz, lindíssima aqui nesse início dos anos 80. Ela teve o auge nos anos 70, mas é aqui um período mais maduro, nesse terror, baixo orçamento. Michael Ironside, nosso vilão, um dos nossos vilões favoritos. Quem fez melhor? Quem interpretou o vilão melhor na história do terror, do suspense, do crime? Michael Ironside ou o Ray Liotta? A briga é boa, mas o Ray Liotta tá em outro patamar, né? O Ironside também tem umas atuações bem positivas, essa é uma delas, e simplesmente por essa ambientação dentro de um hospital, claustrofobia, a Lee Grant num período mais coroa, e além de coroa, tendo que lidar com trauma, tendo que lidar com uma saúde física debilitada, fugindo desse assassino misterioso. Então gosta desse estilo de cinema. Teve um também que se chama, nessa época, X-Ray, que tem outro tipo, Hospital Massacre. Esses dois títulos, X-Ray e Hospital Massacre. Então você vai encontrar, você quer terror em hospital, esses dois do início dos anos 80. Warlock, o Demônio, filme de 89, Steve Miner, novamente à frente da direção. Agora que eu percebi que eu coloquei dois filmes do mesmo sujeito, é a história de um bruxo, um Warlock que vai avançar no tempo até o presente, o ano de 89. E lá que ele vai trazer suas maldades, porque ele quer encontrar um material, um livro, pedaços de um livro sagrado que vai eventualmente lhe ofertar a possibilidade de ser uma espécie de Deus. Conforme ele avança no tempo, um outro caçador de bruxas, nesse caso bruxos, ele também avança. E esse bruxo, ele cai na casa de uma moça completamente alheia à situação, ele joga um feitiço nela, ela começa a envelhecer de uma forma mais rápida. Aí é a jornada, o bruxo atrás de suas maldades e desse item perdido, e esse caçador junto com essa jovem atrás de matar o bruxo e eliminar esse feitiço. É uma corrida contra o tempo. Você assistiu O Exterminador do Futuro? Do James Cameron, lá de 84, é uma espécie de remake dentro da feitiçaria, ao invés de tecnologia, feitiçaria, ao invés de máquinas, bruxos. Ao invés de você voltar no tempo, você vai avançar no tempo. Assisti esse filme tem uns 2, 3 anos, eu falei, como que ninguém fala sobre essa porcaria? Porcaria não, esse filme incrível, porque ele tem um status de cult, mas, na minha opinião, uma popularidade bem menor do que deveria ter. Deveria ser um dos filmes mais conhecidos dos anos 80. É uma trilogia que tem como protagonista o Julian Sands. Ele participou do primeiro e do segundo filme. Eu não assisti a sequência ou o terceiro volume. Julian Sands, que morreu faz pouco tempo, nem jamais encontraram o corpo do ator. Ele estava fazendo montanhismo, coisa do tipo, e desapareceu. Bom ator. Ele fez também Encaixotando Helena, um dos filmes mais bizarros dos anos 90. É um filme de fato ruim, né? Mas o Warlock é maravilhoso, efeitos especiais, dinâmica, o ritmo
Você piscou, o filme tá acabando. Você nem sente o tempo passar. Essa perseguição, em alguns momentos o bruxo tá caçando os personagens, em outros tantos os personagens estão caçando o bruxo. Obra inesquecível do final dos anos 80. And the powers of a god. Evil Dead Trap, obra do Japão dos anos 80. Qual é o meu filme favorito de terror do Japão? O meu, não de vocês. Kairo ou Evil Dead Trap? Eu não sei te responder. Se você me perguntar daqui uma semana, talvez eu te responda Kairo. Se você me perguntar amanhã, talvez eu te responda Evil Dead Trap. Se você me perguntar hoje, eu não sei. Talvez eu esteja até me esquecendo de algum outro título. Pertence a uma trilogia. Os 3 filmes são obscuros, mas o segundo e o terceiro são bem raros. Eu assisti a trilogia inteira e falo pra vocês, assista o segundo e o terceiro por curiosidade. São filmes interessantes, bem gráficos, mas não chegam perto do primeiro. Já falei sobre todos eles aqui no canal. Aliás, eu já tenho três vídeos somente sobre filmes de terror do Japão, país maravilhoso, né? Gostaria de morar no Japão. Aqui é a história de um filme snuff. Eu já falei sobre... Tô até me esquecendo se eu falei sobre isso, não falei sobre isso. É um filme snuff que é enviado a essa emissora de televisão. Uma jornalista ficou obcecada pela fita, vai fazer uma reportagem, investigar as origens, onde essa fita foi gravada. Ela chega a essa fábrica abandonada e é lá que ela e sua equipe vão passar por altos perrengues, ataques, mortes. Quem vai sobreviver? Quem vai perder a vida? Não é para todos os públicos, ele é extremamente bizarro. Inicia com aquela temática filme snuff, investigação, extremamente atmosférico, e vai se tornando algo de outro mundo. Temática sobrenatural. Ao final você fica ali, o que eu tô assistindo? Meu Deus do céu, o filme virou de cabeça para baixo, de repente. Muitas cenas quentes. Os anos 80, a cena quente que eu gosto é com volume, né? Comissão de frente. Não deveria estar falando isso aqui pra você, mas é o meu estilo. Aqui o japonês é mais, menos volume. Então tem muitas atrizes que fizeram esse filme pertenciam até ao cinema adulto daquele país, que é algo bem lucrativo aos japoneses. Então tem essa curiosidade, você vai assistir muitas cenas ali de outro nível realmente, mas não é o meu tipo de cena favorita, já adianto. Mas Evil Dead Trap, fantástico, gore lá em cima, cenas que você não acredita nos efeitos práticos trabalhados pela equipe de produção. É um filme fabuloso, fabuloso, um dos melhores, um dos meus favoritos dos anos 80. Se você me perguntar, não tem nenhuma relação com a franquia Evil Dead. Mas vou falar pra vocês, talvez ele seja até melhor do que a franquia do Sam Raimi. Vestido Maldito, filme mais recente da A24, mais recente mais ou menos, porque ele é de 2018. Pra mim, a partir de 2015 é tudo filme mais recente. Parece que saiu ontem. É um vestido assombrado, um vestido amaldiçoado que vai passando de mão em mão. Cada personagem que adquire o vestido tem um perrengue, um verdadeiro inferno dentro de sua vida. E conforme o personagem vende ou o personagem morre, outra pessoa pega o vestido e passa pelo mesmo inferno. Tudo ligado a essa casa de moda, que é o Portal do Inferno, um portal de ocultismo. É um baita filme. Eu acho até que ele se insere um pouquinho dentro daquele formato antologia, embora tenha algumas corrupções em seu formato. É uma trama mais linear do que o subgênero pede, o subgênero filmes de contos. Mas dentro da A24, que teve seu auge exatamente nos últimos 10 anos, esse é um pouquinho mais obscuro. Eu não vou chamar de obscuro, mas menos conhecido. O pessoal passa por cima. Então não façam isso. Assistam Vestido Maldito, vocês vão se surpreender. I don't normally wear this kind of thing. Be bold. Your date will compliment you. I would like you to announce the numbers to your telephone. Chegamos ao final de mais um vídeo. Caso você queira mais títulos clássicos, melhores filmes de terror de todos os tempos, um grande guia, vou deixar os volumes anteriores dessa saga. Muito obrigado por ter assistido. Eu vejo todos vocês nos próximos dias.